Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um Pop-Up. Hoje vamos falar de cinema, vamos falar do novo documentário dele, Walter Carvalho, que está aqui do meu lado. Um filme de cinema. Para quem é esse filme? Para os cinéfilos, para os amantes do cinema, para os estudantes de cinema? Eu acho que esse filme é um filme para quem faz, para quem vê e para quem gosta, para quem ama. Eu fui falar de uma coisa que eu tento compreender já há mais de 30 anos, que é o ofício de fazer cinema. É um filme que eu podia não terminar, eu podia continuar fazendo, porque ali eu estou falando de linguagem, e a linguagem é uma coisa que se renova. A linguagem tem vida, a linguagem é vida, então ela se renova, ela é dialética, ela é orgânica, ela não para. Então eu poderia continuar a fazer esse filme para sempre. O problema é que você assina um contrato, e assinando um contrato tem data, e tendo data você tem que entregar, e foi o que aconteceu com esse filme. When I was young and I did my first movie, I knew everything about the movies, but now after this... Não tem nada de gratuito no ato de fazer cinema. É um ato estético, sendo estético é obrigatoriamente político, é um ato de vida, é um ato de viver, é um ato de se relacionar com as pessoas, é um ato de dizer, de contar. A primeira entrevista foi a do Babel. E de lá para cá eu entrevistei alguns diretores, e alguns estão no filme, como Padilha, como Karim, como o Júlio Bressani, como o Rui Guerra. São diretores que de alguma forma me ajudaram e me ajudam a compreender o cinema. O Padilha, a entrevista dele foi feita na minha casa, porque ele estava passando pelo Rio e eu perguntei para ele se ele conversava comigo sobre... O Padilha tem uma tese de que o cinema não é linguagem, então eu queria que ele dissesse isso. E queria que ele falasse do tempo, da questão do tempo no cinema. E o Padilha, ele é formado em física, então ele tem um raciocínio com a física muito interessante relacionado com o cinema. E aí eu, pensando nisso, procurei para ele conversar comigo. Além de mais, o Padilha é o grande recordista de todas as bilheterias da história do cinema. A mí me parece que el enemigo del cine es la verdad. Me gustan las películas que filman haciéndote dudar. Me parece que eso es políticamente lo más interesante que puede hacer el cine. Como você vê o blockbuster hoje em dia dominando todas as salas de cinema? É lamentável, né, que a gente tenha que conviver com esse tipo de coisa. É lamentável, mas ao mesmo tempo você não pode negar o mercado. O meu filme, ele não tem morte, ele não tem assassinato, não tem bicho de sete cabeças, não tem futuro, não tem nada. Para mim é um milagre esse filme estar no cinema. É um milagre, porque é uma coisa que sai de dentro da minha cabeça. Para falar de uma coisa tão particular como é a linguagem do cinema, é um filme sobre o nada, porque é um filme sobre a linguagem. É um movimento e um organismo único, capaz de criar uma ilusão de uma outra temporalidade. Essa é a força do cinema. Quando fui fazer cinema, eu não sabia que eu ia viver disso. Que a minha mulher ia ficar grávida e que eu ia pagar o parto do meu filho com o dinheiro que eu estava trabalhando no cinema. Isso para mim, quando eu percebi, eu falei, nossa, eu estou ganhando para fazer uma coisa que eu gosto. Então, foi assim que o cinema entrou um pouco na minha vida, e é assim que... Não é à toa que o filme começa com o Sertão da Paraíba, de onde eu vim. Filme não se faz com planejamento, filme se faz com cinema. Maravilhoso, Valtinho. Faccia dalla finestra e guarda, ragazzi.